gostaria de dizer que, para completar, irmão Eli, que o caminho para Deus é o profeta. De acordo com 2 Crônicas 24:19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer os homens descer a Deus, ou seja, fazer com que os homens cheguem-se a Deus, fazer com que os homens conheçam a Deus. A única maneira para alguém chegar a Deus é passar pelo seu profeta mensageiro. Assim como ninguém pode chegar ao presidente da República sem primeiro passar pelo seu embaixador, no caso, o presidente dos Estados Unidos. Ninguém pode chegar lá nos Estados Unidos, um brasileiro, por exemplo, sem primeiro passar pelo embaixador do presidente dos Estados Unidos que está no Brasil. E ninguém pode chegar a Deus, que é Jesus Cristo, sem primeiro passar pelo seu profeta. Por exemplo, João 13:20 diz: aquele que recebe quem eu envio. De quem é esta fala? Esta fala é de Jesus Cristo. Aquele que recebe quem eu envio. E quem Jesus Cristo envia? Jesus Cristo envia sacerdotes? Se você disser que Jesus Cristo envia pastores, você é um mentiroso. Se você disser, estou falando de sacerdote de Efésios 4:11. Se você disser que Jesus Cristo envia apóstolos de Efésios 4:11, você é um mentiroso. Se você disser que Jesus Cristo envia evangelistas de Efésios 4:11, você é um mentiroso. Quem que Jesus Cristo envia, então? Jesus Cristo envia profetas. Amós 3:7 diz que os segredos de Deus, quando vão ser anunciados, revelados à humanidade, ele revela primeiramente a quem? Aos seus servos, os profetas. Quando Deus vai fazer alguma coisa sobre a terra, ele anuncia a quem? Aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do sétimo anjo, que é o nosso tempo, é a era de Laodiceia. Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, fala do sétimo anjo celestial, que é o mesmo sétimo anjo celestial de Apocalipse 6:7, e é o mesmo sétimo anjo celestial de Apocalipse 14, versículo 10. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, isto é, quando ele anunciar, trazer a sua mensagem, então se revelará os segredos de Deus, como foi anunciado a quem? Aos pastores? É isso que está na Bíblia? Foi anunciado aos sacerdotes? É isso que está na Bíblia? Foi anunciado aos bispos e os apóstolos? Claro que não é isso, mas lá está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se revelará, se cumprirá os segredos de Deus que foi revelado aos seus servos, os profetas. Olha, é isso que a Bíblia diz. Agora, o caminho para Deus é o profeta. A pergunta que as pessoas devem se fazer, irmão Eli, é: se Deus envia somente profetas mensageiros, a revelação de Deus está com o profeta. O caminho para Deus é o profeta. Então a pergunta é: quem é o profeta de Deus hoje que está sobre a terra? É a pergunta que cada ser humano que ama a Deus. Você ama a Deus? Eu não sei. Talvez você ama o catolicismo. Talvez você ama o Papa de Roma. Talvez você ama os dogmas católicos, as tradições católicas. Talvez você ama a sua organização religiosa. Talvez você ama a sua fé no hinduísmo, no budismo, já eu não sei o que você ama. Mas se você ama a Deus e você está em busca de salvação, porque é um outro ponto aqui, Moeli, me permita dizer isso. Agora, se você está em busca de salvação, porque não é todo mundo que está em busca de salvação, o que os membros do Edir Macedo estão em busca, irmão Eli? Está em busca de ficar rico. É por isso que eles dão grandes somas de dinheiro para o Edir Macedo. Para quê? Porque eles são bons? Porque eles são caridosos? Porque eles são pessoas piedosas sobre a terra? Você sabe que não é. Você que dá dinheiro para o Edir Macedo, você sabe que não é. Não é porque você é uma pessoa boa, caridosa, é porque você quer ganhar 2 vezes mais. É porque você quer ganhar 3 vezes mais. É porque você quer ganhar 7 vezes mais. Não é o que os pastores dizem? Investe tudo o que você tem e Deus te dará em dobro. Aí você doa. Se ele não dissesse isso, você não doaria. Se ele não mentisse para você, te desse falsas esperanças, você não doaria. Dê tudo o que você tem e Deus vai te dar em triplo. Dê tudo o que você tem, Deus vai te dar 7 vezes mais. Deus vai mudar a tua história. Bem, as pessoas que vão procurar o Edir Macedo, irmão Eli, são pessoas que estão em busca de ficar ricos sobre a terra. Eu estou mentindo? Eu não conheço ninguém que seja membro da igreja do Edir Macedo que vai lá por causa da salvação.
vai lá por interesse em alguma coisa. Sim, é uma empresa, você paga para ter um resultado. Ora, lá no terreiro de Macumba também não se paga para ter lá uma simpatia feita, irmão Eli? Claro que você paga no terreiro de Macumba. Qual é a diferença de pagar o terreiro de Macumba para fazer uma simpatia, um trabalho para você, e você pagar por Edir Macedo? A diferença é apenas na quantia. Enquanto que o pai de santo vai te cobrar R$ 150, R$ 300 por um trabalho, o Edir Macedo vai te cobrar tudo que você tem. É o seu carro, é a sua casa, é todo o dinheiro da sua conta, é todo o teu salário. Eu estou mentindo? Será que alguma pessoa... Irmão Eli, vamos fazer o seguinte, irmão Eli. Vamos abrir um espaço para que os pastores, os bispos do Edir Macedo venham num debate, para eles dizer que o que nós estamos dizendo não é verdade. Eu gostaria de ir num debate com um dos pastores do Edir Macedo, para eles provar para nós e mostrar que nós estamos mentindo, que não é verdade o que nós estamos dizendo. E tudo que eles pregam nas suas igrejas é o quê? Dinheiro. O que eles pregam às 6 horas da manhã, irmão Eli? Dinheiro. O que eles pregam às 7 horas da manhã, irmão Eli? Dinheiro. Estou falando dos pastores do Edir Macedo, nem falei do Valdemiro, nem falei aqui do Silas Malafaia. O que eles pregam às 10 horas da manhã, irmão Eli? Eles pregam dinheiro. O que eles pregam ao meio-dia? Eles pregam dinheiro. O que esses pastores da Universal pregam às 3 horas da tarde, irmão Eli? Eles pregam dinheiro. Eles têm 3, 4, 5 cultos por dia. E em todos os cultos eles pregam dinheiro. À noite pregam dinheiro. Sim, eles têm até programa de televisão com call center, onde as pessoas estão recebendo a ligação das pessoas, atendentes, como no call center normal. Recebendo a ligação das pessoas, fazendo falsas promessas, orando ao diabo no nome de Jesus Cristo, prometendo bênção às pessoas em troca de quê, irmão Eli? Em troca de dinheiro. Ou você acha que você vai ligar lá para os bispos, os pastores do Edir Macedo, pedir uma oração e você não vai ter que deixar um pouco de dinheiro lá? E ele diz mais, quanto mais você doar, maior é a sua bênção, não é assim? Sim, é assim. Por que os pastores do Edir Macedo pregam? Por causa do dinheiro. Então, as pessoas que vão lá, é mesmo pela salvação que você vai lá no templo, nos templos do Edir Macedo? Eu penso que não é. É mesmo pela salvação que você vai lá na igreja do Valdemiro Santiago? Ou você vai lá para receber alguma cura disso ou daquilo? Irmão Eli, o irmão está com a palavra. Depois eu gostaria de dizer uma outra coisa. Ok, irmão. É isso mesmo, irmão. De acordo com esse tema, qual o caminho que pode levar a Deus, e de acordo com o que está escrito, veja que Isaías diz, no 55:7, que as pessoas devem abandonar os seus caminhos, né? Agora, o que nós procuramos mostrar para as pessoas, ou levar as pessoas, os religiosos, a procurar saber quais são esses caminhos que Salomão disse, que parece ao homem bom, mas que leva à morte, né? Porque nós sabemos que quando alguém está roubando, alguém está matando, alguém está se drogando, se prostituindo, fazendo coisa errada, já está na vista. As pessoas já olham e dizem, olha, esse caminho é mau. Esse caminho vai levar à morte, né? Se você vê alguém roubando, fazendo um assalto, alguma coisa, aí você diz, olha, isso é mau. Isso vai levar à morte, né? Por quê? Porque está na vista. Agora, o que nós devemos parar e olhar, quais são esses caminhos que parece bom ao olho humano, né? Quando nós debatemos ou até mesmo conversamos com algum dos religiosos, eles dizem que eles vão se salvar, não é isso? Eles dizem que a igreja deles é a porta para a salvação. É como o irmão citou, e agora, domingo passado, quando nós estivemos em um pequeno debate com um pastor das Assembleias dos Deuses, ele disse que as pessoas da igreja dele iam ser arrebatadas, né? É o que ele prega. É o que os outros religiosos pregam.
Apesar que já tem religiões aí como essa que o irmão citou aí, a Universal, a Igreja Mundial, o RSUAR, esse povo já não prega mais arrebatamento. O que eles pregam é vida financeira farta. Mas a pergunta que nós vamos deixar aqui para as pessoas analisarem é que eles procurem saber o caminho que parece bom, mas que leva à morte. Porque aqueles que levam à morte, que você já enxerga que é mal, alguém que está roubando, matando, como eu citei agora há pouco, você já olha e fala, olha, esse daí é um demônio, isso aí vai levar à morte, esse caminho dele. Como agora há pouco aí todo mundo viu um acontecimento sobre um rapaz chamado Lázaro aí, que chamaram de serial killer, ele estava fazendo algumas coisas que todo mundo falava, ele vai ser preso ou vai morrer, vai levar à morte isso aí, né? A polícia está atrás dele, a polícia vai matar ele. Então, ali era um caminho que as pessoas viam que poderia levar à morte, né? Mas agora existem caminhos, né? Porque Salomão, ao escrever, ele não disse, há um caminho que parece perfeito aos olhos dos homens, mas que leva à morte. Não, ele falou há caminhos. Veja, há caminhos, irmão. Então, se há caminhos, hoje nós, quando conversamos com os religiosos, eles dizem que vão ao céu. Então, será que não é as religiões? Será que não são todas essas religiões aí, a começar pelo judaísmo, o islã e o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo? Será que as pessoas não pararam para olhar e ver que são esses caminhos que parece bom, né? Quando você vê alguém com uma Bíblia debaixo do braço, indo para uma igreja, dando a paz do Senhor no meio do caminho às outras pessoas, ao olho humano parece bom, né? Quando você diz, como nós conversamos com um pastor, e ele disse, olha, a minha igreja aí está cheio de ex, ex isso, ex aquilo, né? Nós que somos da mensagem do profeta Cacau Felipe, nós que vivemos a verdade do nosso tempo, nós sabemos que ali está cheio de pessoas amansadas, né? Pessoas amansadas por um tempo. É o que acontece dentro das religiões. Porque quando essas pessoas saem daquelas religiões, eles vão fazer coisas piores. Eles vão fazer coisas mais terríveis do que o estado anterior que eles faziam. Então, nós sabemos que ali ele está amansado, né? Então, o que as pessoas não vê é que esses caminhos religiosos, para onde você olha, há uma religião. Para onde você olha, há um templo religioso construído. Às vezes, nós já chegamos nessas viagens, como o irmão citou, que nós viajamos pelo Brasil, a entrega da mensagem do profeta Cacau Felipe. Gostaria de ressaltar que nós viajamos por toda a parte do Brasil para levar esta mensagem gloriosa. Por quê? Em toda a Bíblia nós sabemos que o caminho que leva a Deus é um profeta. Mas para vocês, religiosos, que hoje na terra está cheia, esse caminho que você olha, a ponto de um pastor dizer que a igreja dele são ex, todos são ex-drogado, ex-viciado, ex-isso, ex-aquilo, né? São cães amansados. E isso não te levará para o céu, porque essas igrejas, são essas religiões que a terra está cheia. Você pode observar comigo agora? Você pode ir comigo ao pensamento do que Salomão falou? Há caminhos que parecem bom para o homem, mas o final é a morte. Salomão era um profeta, né? Essas religiões que você vê hoje na face da terra, irmão, essas que você estava falando, algumas delas que você citou, mas aqui eu estou falando em forma geral. Todas as religiões, todas, começando pelo judaísmo, aí vem a Igreja Católica, os muçulmanos, budista, shintoísta, e os ramos que saem dessas religiões, as pequenas religiões, né? Todas elas. Está incluído
aonde Salomão disse que há caminhos que ao olho do homem parece bom. Essas igrejas, ao olho das pessoas que dizem, mas o meu filho era isso e aquilo, agora ele está na igreja, ele está bonzinho. Parece bom, né? Mas você, religioso, você não parou para se perguntar quais são os caminhos que parecem bom e levam ao inferno. Porque somente as religiões são os caminhos que anunciam a Deus. Não é isso? Os outros já anunciam mal, entendeu? Então, são esses caminhos que vocês acreditam que é bom, esses caminhos religiosos que vocês acham que vai levar a Deus, aonde você diz que vai ser arrebatado, aonde você diz isso e aquilo, são esses caminhos que Salomão estava falando. São os caminhos que levará ao inferno. São todas essas religiões, católica, protestante, evangélica, branamista, judaísmo, tudo esse ismo que está na terra, é esse os caminhos que vai levar você ao inferno. Porque, de acordo com a sua Bíblia, e aqui eu estou com uma Bíblia na mão, a Bíblia verdadeira para esta geração, a Santa Bíblia, de acordo com esta Bíblia, o profeta diz que todos esses caminhos que ao olho humano parece bom, te levará à morte. Porque esta própria Bíblia mostra que Deus, o caminho que leva a Deus é um profeta. Um caminho que leva à salvação é um profeta. Fora de um profeta, não há Deus na terra, não há caminho de salvação e não há verdade na terra. Porque a verdade na terra ela é estabelecida por um profeta. Né? Quando não há um profeta na terra, não há verdade na terra, porque Deus não está na terra. Deus é espiritual e ele não anda caminhando no meio do povo para que todo mundo veja. Quando Deus vem na terra, ele vem através de um profeta. Veja que lá no Egito o povo estava há 430 anos e Deus não estava lá. Quando Deus veio no meio daquele povo para tirar eles, como foi que Deus veio? Foi através de um profeta. Veja que o outro profeta disse que por um profeta Deus tirou o povo por um profeta, tirou o povo do Egito. E por outro profeta, ele preservou o povo para entrar na cidade santa. Veja, tudo é por um profeta. E para você que diz, Jesus é o meu profeta, Jesus é isso, é aquilo, eu gostaria de te dizer que tudo não parou em Jesus. Porque se tudo tivesse parado em Jesus, por que que o próprio Jesus, na pessoa de Deus, ia enviar Paulo? Para dar continuidade, né? Para quê? E para vocês, branamistas, que diz que não há mais profeta, que o William Branham foi o último profeta, vocês estão tão religiosos quanto os outros. Porque os outros dizem, não há mais profeta, Jesus foi o último profeta. Né? A lei e os profetas durou até João Batista, agora não tem mais profeta, é Jesus. Mas quando nós perguntamos, cadê Jesus, onde é que ele está, nos dá o telefone dele, né? Porque o mediador que está escrito lá, nos livros antigos dos apóstolos, lá diz que o mediador entre Deus e os homens é o Cristo homem, é um homem ungido. Cristo significa ungido, o Machia lá do hebraico, entendeu? O Hamashia, né? Então significa um homem ungido, é esse que é o mediador entre Deus e os homens. Então você, religioso, quando você lê esse versículo, leia com atenção, porque lá não está dizendo que só há um mediador. No tempo de Moisés, quem era o mediador que falava com Deus e depois falava com os homens? No tempo de Noé, quem era que recebeu as instruções de Deus e veio falar aos homens o que ia acontecer, que ia acontecer um dilúvio? No tempo de Jeremias, quem era o mediador que falava com Deus e vinha falar com os homens? Não era Jeremias? Então, quando um profeta morre, tudo não termina.
Aí você vai dizer assim, mas Jesus está vivo. Ok, mas Jesus está no céu na forma espiritual. Você tem que entender que quando Jesus estava na terra, Moisés também estava vivo, mas Moisés não era o profeta mais, o profeta era Jesus. Entende? É quando Eliseu estava na terra, Elias também estava vivo, mas o profeta era Eliseu. Porque o profeta não é aquele que está vivo lá no céu, é aquele homem que está aqui na terra andando conosco. Entende? É por isso que quando um profeta se vai, Deus levanta outro. E para você, branamista, vocês que falam sobre o William Branham, vocês nem conheceram esse profeta. A mesma coisa que é um religioso citando a Bíblia, as histórias antigas da Bíblia, vocês ficam citando a história antiga de William Branham. Não é porque a história da Bíblia tem 2000 anos e a história de William Branham tem 50 anos que tem diferença. A diferença é que a história de uma é mais velha que a outra, mas tudo é história. Você tem que ver que a salvação, o caminho que leva a Deus, o caminho da salvação é um profeta vivo, né? E se você sabe que está escrito na sua Bíblia, o mesmo está escrito aqui, olha, o próprio Senhor Jesus, enquanto estava na terra, ele disse que o fim seria semelhante ao tempo de Noé. Veja, as pessoas iam estar se casando, iam estar nas suas religiões, fazendo tudo o que eles querem, e o dilúvio veio e eles não viram. Agora, para que aquelas 7 almas entrassem na arca, eles tiveram que seguir quem? Não foi um homem? Não foi Moisés? Não foi Noé que eles tiveram que seguir para poder entrar na arca? E se Jesus disse que o fim seria como no tempo de Noé, então você deve procurar por um Noé, olha, você deve procurar por um Noé. Porque não há vários Noé, porque se você for procurar nas igrejas, há vários Noé. Cada pastor, cada líder de igreja quer ser o Noé, porque ele diz que a salvação está na igreja dele. Se você vai com o Papa de Roma, ele diz que a salvação está na igreja dele. O Edir Macedo, Valdomiro Santiago, todas essas encarnações de Satanás diz que eles são o caminho, né? A igreja dele vai te levar ao céu. Mas quando você abre a sua Bíblia, você vai ver que o mediador entre Deus e o homem é um homem vivo, é um profeta. E hoje esse mediador entre Deus e os homens, esse profeta que tem a palavra de Deus hoje, esse profeta que conduz a Deus, esse profeta que te conduz à santidade, é Cacô Felipe. E se você, religioso de toda a terra, se você permanecer na sua religião, você vai morrer na sua religião, e quando você chegar no seu túmulo, então você vai perceber que nós estávamos falando a verdade. Aí você vai entender que a salvação era um profeta, mas você já está a caminho do inferno. E isso será tarde. É por isso que nós fizemos uma grande viagem de 40 a 50 dias, levando a mensagem do profeta Cacô Felipe. E a partir de terça-feira, nós iniciaremos outra viagem para levar a mensagem. E hoje nós estamos aqui falando ao vivo para todos que podem nos ver e ouvir, para anunciar esta verdade que te conduz, esta verdade que te salva. Porque, meu amigo, se você morre na sua igreja, você irá ao inferno. Você sabe, de acordo com a sua Bíblia, que a salvação sempre foi um profeta. Ah, Jesus é a luz do mundo, mas o que é que está escrito lá? Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Foi a luz por um tempo, agora a luz sou eu. E lá na frente, Paulo diz, eu sou a luz do mundo. Veja, Atos 13:47, Paulo, tu agora é a luz e a salvação até os confins da terra. Veja, a luz e a salvação na terra, o mediador na terra entre Deus e os homens é um homem vivo, um profeta vivo. E se você ficar seguindo história do passado,
Não é porque a história de William Branham tem 50 anos que é maior do que a Bíblia, isso vai te salvar. História só te leva a conhecer as coisas do passado. O que te leva a Deus é um profeta vivo.